Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-lhe os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu-os com os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-os e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevados que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, aleluia, Deus. Nós te glorificamos e nós te exaltamos, Senhor. Aleluia, Deus. Pai, nós já sentimos a tua presença. Santo Espírito. Desde o começo do culto, nós já sentimos a presença do teu Espírito Santo. Santo Deus. Deus, agora é o momento da tua palavra. A palavra que é tua, Senhor. Ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo Senhor. A tua palavra vai ser ministrada nesse momento. Aleluia, Deus. Deus, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo conduza, Senhor, essa ministração, conduza essa palavra, Senhor, porque sabemos que nós, seres humanos, nós, homens, não podemos fazer nada, porque a tua própria palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, ó Deus, o Senhor sinta-se à vontade, ó Deus, para operar o teu querer, a tua vontade, porque a tua palavra diz que é o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar. Então nessa noite, Senhor, que o Senhor fala conosco, através da tua palavra, através da mensagem, Senhor, que vai ser dita aqui, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo, que o Senhor entre, Senhor, no coração de cada um, que essa palavra, Senhor, venha trazer refrigério, venha trazer paz, venha trazer, Senhor, conforto aos corações desses que estão aqui ouvindo, Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela penetra na junta e divisão da alma e espírito, e ela é apta para discernir as intenções do nosso coração, ou seja, a tua palavra, Senhor, não existe lugar, barreira que não possa chegar à tua palavra. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ministra mesmo no nosso coração, fala mesmo conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Traz mesmo, Senhor, a revelação da tua palavra para nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ser bem breve nessa palavra. Essa palavra, ela é bem simples, como eu já disse, é uma palavra bastante conhecida, mas tem algumas aplicações, tem algumas lições que eu quero trazer para vocês nessa noite. O ministério de Jesus é um ministério que, aonde ele passava, a Bíblia diz que uma multidão o seguia. Por quê? Porque por causa dos seus milagres, por causa das suas palavras. Então a Bíblia diz que uma multidão sempre estava com Jesus, e essa multidão só aumentava, só crescia. Aonde Jesus ia, tinha muita gente que queria, porque as pessoas queriam chegar perto de Jesus, as pessoas queriam testificar. Muitos que estavam ali
queriam realmente adorar a Jesus, mas nem todos queriam. Outros eram só curiosos, mas enfim, não muda o fato de que muitas pessoas seguiram a Jesus. Muitas pessoas queriam estar junto com Ele. A Bíblia diz que quando o anjo Gabriel ele chega até Maria, o anjo vai dizer para ela que do ventre dela ia nascer um homem, que esse era o Filho de Jesus, o Filho de Deus, e ela deveria colocar o nome dele de Jesus, porque ele seria rei e o seu reino duraria para sempre. Então perceba que aonde Jesus ia, uma multidão estava acompanhando ele, e o seu ministério sempre crescia, sempre aumentava. Só que muitos dos que estavam ali seguindo Jesus, muitos abandonaram alguma coisa para seguir ele. Muitos deixaram alguma coisa para seguir Jesus. E sabe qual que é o interessante? É que muitos abriu mão de algo para seguir Jesus, porque entendeu que Jesus era alguém importante, era alguém que poderia transformar a vida deles, era alguém que poderia mudar a história da vida deles. Perceba que aonde que Jesus passava, algo acontecia. O ambiente que Jesus estava se tornava diferente, porque Ele é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que o seu ministério duraria para sempre. Então percebeu que havia uma multidão que andava com Jesus, e muitos abriram mão de algo para seguir Jesus. Nem sempre caminhar com Jesus não é fácil. Não é fácil caminhar com Jesus. Há algumas dificuldades. O próprio Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então perceba que para seguir Jesus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. O carregar a cruz é carregar o propósito. E nem sempre aquilo que Jesus nos coloca para nós carregar é fácil. Porque o propósito que Deus colocou para o próprio Jesus não é fácil. Não foi fácil abrir mão da sua glória. Não foi fácil abrir mão de tudo aquilo que ele tinha para descer aqui, para morrer na cruz do Calvário, porque ele sabia que ele deveria passar por um momento difícil. Ele sabia que as pessoas iriam machucar, iriam fazer o seu corpo sangrar, iriam prender ele no madeiro. Ele sabia disso, mas mesmo assim, ele sabia, mesmo assim ele abriu mão. Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que caminhar com Jesus não é fácil. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado por força. Isso significa que exige esforço nosso. Vai gerar cansaço. Vai gerar momentos em que você vai falar: não, eu não quero vir ao culto hoje. Não, eu não quero orar. Eu não quero buscar. O meu corpo está fadigado. Eu estou cansado. Esse povo que estava seguindo Jesus, eles abriram mão de muitas coisas para chegar em Jesus. Mas sabe qual que é o interessante disso? É que Jesus sabia de tudo isso que eles estavam passando. O texto vai dizer que uma multidão estava acompanhando Jesus por causa dos seus milagres. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquela multidão. Sabe o que eu compreendo com isso? É que mesmo sabendo de tudo aquilo que nós estamos fazendo, mesmo de tudo que nós estamos esforçando, tudo que nós estamos passando, os olhos de Jesus ainda estão sobre nós. Aleluia, Deus. Isso tem que alegrar o nosso coração. Imagina se os olhos de Jesus não estivessem sobre nós mais. Porque a Bíblia diz que chegará um dia em que Deus tirará, recolherá o seu Espírito Santo. Não haverá mais
as pessoas vão pecar e não vão reconhecer mais que estão pecando. Porque a Bíblia diz que chegará um momento em que isso vai acontecer. Deus vai arrancar o seu Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, aquele que intercede por nós. Chegará um dia em que Deus vai arrancar o seu Espírito Santo. E se nós estamos aqui hoje, nós ainda temos o privilégio de que o Espírito Santo ainda está entre nós. Aleluia, Deus. Por isso que nós devemos permanecer nele, porque os olhos dele estão sobre nós. Deus está vendo tudo que você está vivendo. Deus sabe de todos os seus esforços, tudo que você fez para vir aqui hoje, tudo que você está abrindo mão para seguir Ele. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe que você queria estar na sua casa nesse momento. Talvez você passou um dia exaustivo, você trabalhou tanto que o seu corpo está pedindo para você ficar em casa, mas você falou: não, eu vou lá na igreja, porque eu preciso buscar o Senhor, porque maior do que a minha vontade é o propósito de Deus. Aleluia, Deus. Maior do que a minha vontade é aquilo que Deus quer para mim. E Deus sabe disso. Deus reconhece o teu esforço. A Bíblia diz que os olhos de Jesus estavam sobre aquela multidão. E o texto vai dizer que quando Deus olha para ele, quando Jesus olha para aquela multidão, Jesus vai perceber que aquela multidão havia uma necessidade naquele povo. Aquele povo estava caminhando com Jesus já fazia dias. E o texto diz que ele olha para aquele povo e ele olha para Filipe e diz: Filipe, o que faremos para alimentar essa multidão? Agora perceba que no exato momento em que Jesus olha, Jesus viu que a maior dificuldade daquele povo naquele momento era alimentar o seu corpo físico. Jesus sabe qual é a maior necessidade sua. Jesus sabe qual é a maior coisa que você mais necessita. Jesus sabe o que você mais precisa. E sabe qual que é a nossa maior dificuldade? É nós entendermos isso. Porque às vezes nós achamos que porque Jesus não está fazendo nada, porque as coisas não estão acontecendo, porque nós estamos passando por momentos difíceis, por dificuldades, as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente quer. A gente acha que os olhos de Jesus não estão sobre nós, que Jesus não sabe o que nós estamos precisando. Quantas vezes eu já orei, eu falei: Senhor, olha o que eu estou passando, será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está percebendo isso que eu estou passando? E várias vezes a gente começa a indagar a Deus dessa maneira, achando que Deus não está vendo o que nós estamos passando, sendo que na verdade Deus está vendo tudo que nós estamos passando. Aleluia, Deus. Deus sabe qual é a nossa necessidade. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que Ele pode fazer exatamente para mudar a sua história. Deus sabe exatamente o que Ele pode fazer para arrancar a tristeza do seu coração. Aleluia, Jesus. Deus sabe, mas se Deus sabe, por que Ele não faz nada ainda? Porque Deus Ele não faz nada no nosso tempo. Deus Ele faz no tempo dele. Aleluia, Deus. Nós olhamos para o hoje, Deus olha para o amanhã. Então é por isso que Deus Ele segura algumas coisas. Ele nos priva de alguma coisa, porque lá na frente, talvez, se Ele dá algumas coisas para nós hoje, lá na frente a gente perde. Então perceba que os olhos de Deus estão sobre aquele povo, está sobre nós. E Deus percebe que aquele povo havia uma necessidade. Só que entenda que antes de Deus trazer aquilo que nós necessitamos, na maioria das vezes, Deus vai provar a nossa fé. Na maioria das vezes, Jesus vai provar quem realmente nós somos, quem nós realmente é diante dele. Na maioria das vezes, Deus vai nos provar. Quando Jesus olha para Filipe, a Bíblia diz que Deus prova Filipe. Filipe, o que nós faremos para alimentar essa multidão?
E a Bíblia diz que Filipe olha para aquilo que ele tinha. Filipe olha para dentro dele, olha para as suas limitações. Filipe vai olhar e vai dizer: Senhor, 200 denários de dinheiro não é o suficiente. Sabe o que eu imagino quando Jesus pergunta para ele? A primeira atitude que ele fez foi errada, porque Jesus não perguntou para ele para que ele olhasse para a multidão. Quando Jesus pergunta para ele: Filipe, o que faremos para alimentar essa multidão? Sabe qual que é a primeira atitude dele? Ele olha para a multidão, vê a quantidade de gente, olha para aquilo que ele tinha e deduz: não é o suficiente. Mas entenda que Jesus, Ele não precisa daquilo que você tem para fazer algo sobrenatural. Aleluia, Deus. Quando Jesus prova Filipe, Ele sabia da capacidade de Filipe, porque o próprio texto diz que Jesus sabia o que Ele tinha que fazer. Aleluia, Deus. Então, às vezes, nós caímos em provações em que nós questionamos quando o Senhor vai nos tirar. Quando o Senhor vai nos tirar dessa provação. Sabe quantas vezes meu filho está ali, quantas vezes eu fiz algo para ele, que ele, momentaneamente, naquele momento que eu tentei provar ele não gostou, ele achou ruim, mas eu queria fazer dele se tornar uma pessoa melhor. Quantas vezes eu repreendi meu filho, mas no meu coração eu falei assim: eu vou repreender ele agora, mas depois eu vou dar algo para ele. Quantas vezes eu fiz isso? E é o que o Senhor está fazendo para Filipe. A Bíblia diz que Jesus sabia o que deveria fazer para alimentar aquela multidão. Mas antes de alimentar a multidão, primeiro Jesus provou Filipe. Aleluia, Deus. Irmãos, provação, todo mundo vai passar. Só que, na maioria das vezes, em vez da gente parar de ficar questionando por que estamos passando por isso e começar a dizer: Senhor, eu sei que se eu estou passando por isso é porque o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Sabe o que eu aprendo com a vida de Jó? Jó só passou a conhecer verdadeiramente quem era Deus só depois que ele foi provado. Porque depois que ele passou por provação, depois que ele passou de tudo que ele passou, que ele pôde conhecer realmente, verdadeiramente quem era Deus na vida dele. Porque é fácil. A gente aprendeu a reconhecer, na maioria das vezes, a gente aprendeu a reconhecer Deus quando as coisas vão tudo bem. Quando as coisas dão certo, a gente fala: olha, Deus está dando negócio. Por quê? Porque está dando certo. Deus está dando negócio, ó. Não, Deus está comigo. Olha, as coisas estão dando certo. Mas quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a questionar Deus. Nossa, e agora? Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem que ele dava tudo na igreja. Ele dava dízimo, dava oferta, ele cultuava a Deus. E as coisas caminhavam, estava dando certo na vida dele. Só que ele não era firme com Deus. Ele era firme nas coisas naturais, mas nas coisas espirituais ele não era. E ele acreditou que porque tudo estava dando certo na vida dele, pela maneira que ele estava levando a vida, Deus estava na vida dele. E chegou um tempo em que as coisas começaram a dar errado. E ele começou a entrar em indagação com o Senhor. Ele começou a dizer: Senhor, eu antes eu dava dízimo, eu ofertava, eu ia aos cultos, e as coisas estavam dando tudo certo. Agora, do nada, as coisas começaram a dar errado. Por quê? Se eu estou fazendo as mesmas coisas, e o Senhor disse para ele: filho, nem sempre quem está lá em cima fui eu que coloquei. Nem sempre quando as coisas estão dando certo é porque a minha mão está sobre você. Você precisa entender que nem sempre quando as coisas dão certo, isso significa que a minha mão está sobre você. Há momentos em que eu vou permitir que as coisas dão errado, para que eu mude a sua história realmente. Porque você me conhecia só de ouvir falar, me conhecia só porque as coisas estavam dando certo,
porque o seu dinheiro estava entrando. Mas na verdade não significa que a minha mão estava sobre você quando essas coisas estavam acontecendo. Então, perceba que nem sempre, quando as coisas estão dando certo, significa que a mão do Senhor está sobre nós. Mas quando há momentos em que algumas coisas acontecem ruim, isso significa que a mão de Deus também pode estar sobre nós, porque Deus tem algo para fazer na nossa vida. Deus percebeu que precisa ser transformado algo no nosso coração, porque Ele quer um relacionamento melhor com nós. Ele quer uma mudança de vida. Talvez você conhecia Deus só de ouvir falar, e Deus permitiu tantas coisas acontecer na tua vida para que você tivesse um relacionamento mais íntimo com Ele, para que você entendesse que Ele é a base da sua vida. Ele precisa ser a nossa base. Aleluia, Deus. Ele precisa ser a nossa base. Provação, ela gera transformação. Então, quando nós passarmos por provação, a gente tem que parar de questionar e entender que Deus está no controle de toda a situação. E entender que Deus sabe de tudo, Ele sabe o que Ele pode fazer para mudar a nossa situação, a nossa circunstância. Quantas vezes eu passei por momentos difíceis e eu questionava, e Deus estava lá a todo momento falando: filho, só me adora, eu sei o que é preciso para mudar a sua história, eu sei o que é preciso para mudar a sua vida. Será que você não entendeu que a sua vida está no controle das minhas mãos? Tudo que eu preciso é que você descanse o seu coração. E é o que acontece no texto. A Bíblia diz que logo depois que Jesus prova Felipe vai olhar para a sua incapacidade. Felipe vai olhar para dentro de si e vai ver que é incapaz de fazer aquilo que Jesus pediu. Mas Jesus sabia o que era necessário para alimentar aquele povo. E o texto diz que de repente aparece André com 5 pães e 2 peixes. E ele diz praticamente exatamente a mesma coisa. Tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para esse tanto de gente? Irmãos, entenda uma coisa. Não importa a quantidade que você tenha, não importa a capacidade que você tenha, não importa o que você tem, não importa quem você é, não importa o que as pessoas pensam sobre você, o importante é que você coloque tudo aquilo que você tem nas mãos do Senhor. Talvez o que você tenha hoje seja pouco, talvez o que você tenha para oferecer para o Senhor seja pouco, talvez você olhe para dentro de si e fale: eu sou incapaz, eu não sei falar direito, eu não sei cantar direito. Mas o Senhor não está te chamando pelo que você tem, o Senhor está te chamando pelo que você é. O que você tem, isso não importa para o Senhor. Você tendo ou não, Deus pode fazer. Deus não chama os perfeitos, Deus não chama os melhores, Deus chama aqueles que estão dispostos a fazer. Perceba que no meio da multidão apareceu um menino. Em nenhum momento você vai ver no texto Jesus perguntando: procura alguém se alguém tem pão, se alguém tem peixe. Em nenhum momento você vai ver Jesus perguntando isso. Mas a Bíblia diz que de repente aparece um menino. Talvez para muitos era pouco, mas na mão de Jesus era o suficiente. Aleluia, Deus. Então o que importa não é o que você tem, mas é nas mãos de quem você coloca. Aleluia, Deus. Se você coloca nas mãos certas, aquilo que é pouco pode se transformar em muito. Aleluia, Deus. Mas perceba que é difícil a gente colocar nas mãos de Deus e descansar. Não é fácil. Talvez a gente passe por momentos difíceis, igual aquela viúva que o credor estava na porta da casa dela, e pela lei, como ela estava devendo, o marido morreu, pereceu e deixou uma dívida. E pela lei, se ela não tinha dinheiro para pagar, a lei dizia que ela poderia pegar um dos filhos
E o filho se tornaria escravo até pagar, quitar a dívida. E a Bíblia diz que o credor estava na porta. Mas de repente aparece um homem de Deus. E aquela mulher, ela apresenta tudo aquilo que ela tinha dentro de casa. O que você tem? E ela diz: eu só tenho uma botija de azeite. Talvez para muitos aquilo era pouco. O que eu vou fazer com uma botija? Ela poderia muito bem olhar e pensar: eu tenho uma botija. Eu nem vou falar para ele que eu tenho isso, porque eu sei que isso não vai dar para nada. Mas ela falou, ela diz: eu tenho uma botija de azeite. Talvez você tenha pouco, mas a questão não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Talvez você olhe para dentro de si e fale assim: eu não sou capaz. Deus não está te perguntando se você é capaz. Deus quer que você fale assim: eu sou incapaz, mas eu me coloco à disposição. Eu tenho pouco, mas eu ofereço para o Senhor. Eu não tenho quase nada, mas eu entrego nas tuas mãos. É isso que Deus quer. E a Bíblia diz que o profeta, o homem de Deus, através do Espírito Santo, multiplica o azeite daquela mulher e enche vários e vários jarros. Então perceba que é isso que Deus quer de você. Deus ele não quer o seu melhor. Deus ele quer que você tenha. E é difícil a gente oferecer o que a gente tem. A Bíblia diz que nós devemos dar graça em tudo, até no pouco, não é só no muito. A gente tem que dar graça até se passar por tribulações, por momentos difíceis. A gente tem que glorificar a Deus em tudo, dar graça. É fácil a gente dar graça quando as coisas estão indo tudo bem. É fácil a gente dar graça quando a gente olha para dentro da nossa geladeira, está tudo cheio. É fácil a gente dar graça quando o ambiente da nossa casa está indo tudo bem. Não há briga, não há discussão. É fácil. Aí a gente olha e fala: Deus está no negócio. Deus está aqui. Mas há um momento em que Deus vai permitir que as coisas ruins aconteçam, porque tem coisas que estão fora do lugar e precisa colocar no lugar. Sabe, eu estava conversando com a minha irmã e ela contou que da cirurgia que ela passou, acho que todo mundo conhece, e quando ela começou a contar para mim, antes de ir para o hospital, o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou assim: olha, se eu não coloco a dor muito forte na barriga dela, ela não iria para o hospital, ela ia tomar um remédio e ficar em casa, e sabe o que ia acontecer? Ia estourar, e ela ia morrer, ia perecer. Por isso que eu permiti ela passar por muita e muita dor, porque se ela não passasse por isso, ela não ia procurar o médico, e ela ia perecer. E naquele momento o Espírito Santo ministrou no meu coração. Por isso que Ele permite algumas coisas ruins acontecer na nossa vida. Aleluia, Deus. Algumas coisas que machucam, que dói, porque se Ele não fizer isso, algo de ruim vai acontecer lá na frente. A gente vai se perder, a gente vai nos desviar, não sei, vai acontecer alguma coisa que vai nos tirar da presença do Senhor. É por isso que Ele permite algumas coisas saírem do lugar. Aleluia, Deus. Porque Ele quer que Ele seja o centro da nossa vida. Que Ele seja a base da nossa vida. Que Ele seja a pedra angular. A pedra que dá sustentabilidade. A rocha inabalável. Porque pode acontecer qualquer coisa. Se Jesus for a rocha, pode vir tempestade, pode vir dificuldade, pode vir o que for. A gente vai permanecer de pé. Porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Então o texto diz que aparece André e oferece 5 pães e 2 peixes. Mas sabe qual que é o interessante agora? O que vai fazer toda a diferença? É que Jesus vai pedir para aquele povo fazer uma coisa. Jesus vai pedir para aquele povo se assentar. Sabe o que significa isso? Se assentar é descansar. Aleluia. Uma das vezes que nós precisamos fazer para que algo extraordinário aconteça na nossa vida é isso, é descansar. Aleluia, Deus. É sentar, é entender que Deus está no controle de tudo. Aleluia, Deus. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
esperei com paciência no Senhor. Antes do clamor, vem o esperei com paciência. Antes do milagre, antes da multiplicação, vem assenta, descansa. Descansa o teu coração, descansa a tua mente, entenda que eu estou no controle. Deixe de ficar aflito. Quando você fica apavorado, você está demonstrando incredulidade, você está deixando de acreditar em mim. Quando você não descansa o teu coração, você está dizendo que eu não estou no controle, que eu não tenho capacidade de fazer aquilo que você tanto quer, que você tanto almeja. Você quer que eu mude a história da sua família? Então descanse no meu coração, descanse em mim. É isso que nós precisamos entender. Não é fácil descansar, mas Deus está dizendo: eu estou no controle. Eu sei o que é preciso para mudar a sua vida. Eu sei o que é preciso para mudar a circunstância. Eu sei o que é preciso para mudar tudo que você necessita. Aleluia, Deus. Mas o que você precisa é descansar em mim. Descansa o teu coração. A Bíblia diz que Deus manda aquele povo se assentar, aquele povo descansar no Senhor. Sabe? É isso que nós precisamos. Nós precisamos descansar dele. Aleluia, Não Deus. é fácil descansar no Senhor quando as coisas começam a bagunçar, quando tudo está fora do lugar. Mas é nesse momento que Ele vai mostrar o seu verdadeiro poder. É nesse momento que Ele vai manifestar a sua glória. Porque não tem como, irmão, ter milagre se antes acontecer algo que exija um milagre. Não tem como ter cura se antes não houver enfermidade. Não tem como ter vitória se antes não ter luta. Então, antes de acontecer o milagre, você precisa descansar no Senhor. A gente tem vários relatos na Bíblia sobre isso, sobre descansar o coração. Antes de acontecer o milagre, primeiro precisou ter algo de nós. Não significa que Deus precisou de nós, precisa de nós para fazer algo. Não. Deus não precisa de nós para nada. Por que Deus permite nós passarmos por alguma coisa? Porque Ele quer um relacionamento íntimo com nós. Ele quer ter um relacionamento individual, um relacionamento melhor. Então descanse o seu coração. A Bíblia diz que logo depois que aquele povo se assenta, Ele vai fazer algo. Ele vai pegar aquilo que é oferecido a Ele, que é os pães, os peixes. Perceba que a primeira atitude, isso aqui é uma lição muito grande para nós. A primeira atitude que Jesus faz com os pães é levantar os olhos para os céus e dar graça. Lembra que eu falei antes? Que em tudo nós devemos dar graças. Aleluia, Deus. Talvez o que falta para que algumas coisas aconteçam na sua vida é isso. É dar graça. Dar graça não pelo volume, não pela quantidade imensa do que você tem, mas pelo pouco que você tem. Talvez o arroz, o feijão que você tem, o que falta para que a mistura venha é dar graça pelo arroz e feijão que você tem. Aleluia, Deus. Talvez o que falta para mudar a sua história é isso. É você começar a agradecer a Deus pelo que você tem. Porque a gente começa a almejar aquilo que as pessoas têm e esquece de agradecer a Deus por aquilo que a gente tem. Talvez o que você tem seja melhor do que aquilo que você está olhando lá fora. Tantas pessoas desejaram ter o que vocês têm e vocês não têm. Sabe, você vai ver Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Ele propriamente disse: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão enfermos. E tem uma passagem que Ele diz: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor revelaste essas coisas ao pequenino e as ocultaste aos grandes. Sabe o que é isso?
É Jesus revelando muitas coisas que são extraordinárias, aqueles que são pequeninos. A você, Deus tem algo extraordinário para revelar para você. Deus está mostrando grandes coisas para você, em vez de você erguer as suas mãos e agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você não dá graças, você não glorifica o Senhor. Eu aprendi que antes de Deus me colocar muito, primeiro você tem que ser grato pelo pouco que eu tenho. Aleluia, Deus. Porque se você não agradece pelo que você tem, quando você tiver muito, você não vai ser fiel a Ele. Eu questiono a Deus várias e várias vezes pelo momento que eu estou vivendo. Eu falo, Deus, eu te glorifico pelas coisas que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu te glorifico, eu te exalto, Senhor. Mas se porventura eu estou me desviando pelo que o Senhor, as coisas que estão acontecendo na minha vida, Deus, eu não quero. Porque eu prefiro ser ninguém e ter a tua presença do que ser alguém diante dos homens e não ter nada que o Senhor tem. E não ter a tua presença. Então a gente tem que aprender a ser grato. Talvez você não tenha tudo que você quer, mas aprenda a ser grato pelo que você tem. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Grato. A Bíblia diz que Jesus oferece, levanta aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E a primeira atitude dele é dar graças a Deus. Ele levanta os pães e dá graças. E quando ele agradece a Deus pelo pouco, a Bíblia diz que o pouco começa a se tornar muito. Ele começa a multiplicar. 5 pães, 6 pães, 7 pães, 8 pães, 9 pães, e assim por diante. E começa a multiplicar os pães, e a Bíblia diz que através de 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, incluindo mulheres e crianças, foram alimentados. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então seja fiel no pouco. Glorifique a Deus pelo pouco que você tem. Não almejam muito, porque não adianta nada você almejar muito sem ter Cristo. Glorifique a Deus pelo pouco. Quando você tiver muito, você não vai deixar de glorificar o Senhor. Você não vai deixar de exaltar o Senhor. Através de 5 pães e 2 peixes, Deus alimentou uma multidão. Uma multidão que estava sedenta, que Jesus viu que o povo precisava saciar a sua fome. Além de Jesus saciar a fome daquele povo, a Bíblia diz que sobrou muitos e muitos pães. Perceba que através de 5 pães e 2 peixes, quando Jesus deu graças, o milagre foi tão grande que acabou sobrando muitos e muitos pães. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus, Tu és santo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Aleluia, Deus, Tu és santo e poderoso, Deus. Glórias ao Teu nome, Jesus. Jesus é aquele que faz algo extraordinário. Aqui nós compreendemos que tudo que Jesus faz há um propósito. Jesus não faz nada à toa. Mesmo que alguma circunstância pareça sair do controle das nossas mãos, não saiu das mãos do Senhor. Deus sabe de tudo que nós precisamos, Deus sabe de tudo que nós necessitamos. Mas uma coisa que eu aprendo nesse texto é que para que tudo isso aconteça na nossa vida, primeiro precisa algo de nós, que é obediência, que é nós entendermos que Ele é Deus
Deus do muito, e Ele é Deus também que está no pouco. Ele é Deus do impossível. É o Deus que pode todas as coisas. Mas para que a manifestação da glória, do poder de Deus aconteça na nossa vida, primeiro precisa um posicionamento nosso. Aleluia, Deus. Esse menino apareceu com 5 pães e 2 peixes. Ele ofereceu tudo aquilo que ele tinha. Talvez tudo que você tenha nessa noite é o suficiente que Deus precisa de você. Mas deixa eu te dizer, o que Jesus quer nessa noite em você, aleluia, é Deus. um compromisso. Aleluia, Deus. Deus, Ele quer a sua fidelidade. Deus, Ele quer o seu coração. Amém, Jesus. Porque do que adianta o homem conquistar o mundo, mas se perder a sua vida? Aleluia, Deus. Do que adianta você ter muitas e muitas coisas, se você não tiver paz do Espírito Santo na sua casa, no seu coração? Do que adianta? Então tudo que o Senhor quer nessa noite em você é o seu coração, é a sua fidelidade. Talvez tudo que precisa para mudar a sua vida seja isso. É você abrir mão de algumas coisas que te impedem de ter um relacionamento com Jesus. É você abrir mão de algumas coisas que desagradam a Deus. Sabe, não há mais tempo, mas Jesus está voltando. Jesus está à porta, como muitos dizem. E isso de fato é verdade. Porque os sinais estão aí. Estão acontecendo muitas e muitas coisas que estão indicando que Jesus está voltando. Eu não sei você, mas quando esse dia chegar, eu quero estar nos pés do Senhor. Aleluia, Deus. Porque o lugar mais alto que o meu coração deseja estar é nos pés do Senhor. Aleluia, Deus. Então o Senhor quer te fazer um convite nessa noite. Aleluia, O Deus. que falta para você ter um compromisso com o Senhor realmente? O que falta para você se posicionar diante dele? Tudo que o Senhor quer é que você ofereça o que você tem. Então ofereça o que você tem nessa noite. Senhor, nesse momento, Pai, a Tua palavra foi ministrada. Senhor, a Tua palavra foi dita. Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que transforma, é o Deus que pode multiplicar aquilo que é pouco, porque nós acabamos de ministrar a Tua palavra, Senhor. Nós cremos, nós sabemos, ó Deus, que tudo que o Senhor precisa não é de muito para mudar a nossa história. Senhor, eu quero me posicionar. Eu sei, Senhor, que eu não tenho muito, mas o que eu tenho, Senhor, eu quero colocar no Teu altar. Aleluia, Jesus. Glórias Eu ao quero Teu nome. colocar diante da Tua presença. Amém, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus, o que eu tenho, eu quero oferecer a Ti. Eu não sou o melhor, mas como o Senhor disse, Senhor, o Senhor não somos melhores. O Senhor chama aqueles que estão dispostos. Eu, Senhor, quero estar disposto a fazer a Tua vontade. Eu, Senhor, quero estar disposto a fazer o Teu querer. Eu, Senhor, quero estar disposto a oferecer tudo que eu tenho. E tudo que eu quero nessa noite é a Tua presença. Porque de que adianta, Senhor, ter muito e não ter a Tua presença? Deus, eu oro para a vida dessas pessoas que estão aqui nessa noite.
Deus, eu não sei o que está passando no coração deles, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o desejo do coração de cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe aquilo que eles precisam, que eles necessitam. Deus, a única coisa que eu peço para o Senhor, Pai, é que não deixe eles saírem daqui, Deus, sem sentir a Tua presença, sem sentir o Teu toque. Aleluia, Deus. Não deixa, Senhor, eles saírem daqui, Pai, sem entender que o Senhor quer o coração deles, que o Senhor não quer muito deles, o Senhor quer a Tua presença, quer a presença deles. Em nome de Jesus, Pai, abra o coração, abra a mente, muda a história, Senhor, multiplica, Deus. Assim como o Senhor mudou a história de muitos homens e mulheres de Deus nessa palavra, muda, Senhor, muda, Senhor, o quadro da vida deles. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, ó Deus, sara o coração, sara, Senhor, a nossa terra, que é o nosso coração, muda, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, alinha o nosso coração com o Teu coração, Pai. É o que te pedimos, ó Deus. Nós queremos ter compromisso com o Senhor.